Os 7 pecados capitais não aparecem na Bíblia, mas a Igreja os desenvolveu para codificar um comportamento aceitável entre seus fiéis. O pecado da ira é o mais mortal, porque pode levar diretamente à violência, ao derramamento de sangue e à morte. O pecado da ira evoluiu na história das religiões, mas é parte das emoções humanas. A questão com a ira é: como pode uma emoção natural ser considerada pecado, mas a Bíblia diz que é um pecado grave? Para a humanidade, o resultado mais terrível do pecado da ira é, com toda certeza, a guerra. Acho que a ira decididamente causa guerra e também prolonga essa guerra porque gera uma reação em cadeia que às vezes pode não ter fim. A ligação entre a ira e a guerra é mais antiga do que a Bíblia hebraica. Ela aparece em uma das mais antigas obras literárias do mundo, a Ilíada. A Ilíada é a história da Guerra de Troia. A tradição diz que o poema épico foi escrito pelo poeta grego Homero aproximadamente no século IX a.C., mas se refere a eventos que podem ter ocorrido 200 anos antes. A primeira palavra do texto revela seu tema: a ira. Ela trata da ira de Aquiles e do que ele fez, e da fúria que se manifesta com poder no andamento de suas ações, mas que também o levou à própria destruição. Em dado momento no desenvolvimento do épico, a Guerra de Troia fica paralisada por causa da ira de Aquiles. Ele não estava furioso com o inimigo, mas contra seu próprio comandante, por ele ter levado sua amada escrava, Briseis. Aquiles se retirou da luta e os gregos sofreram uma terrível derrota. Só quando seu melhor amigo é morto, Aquiles refocaliza sua raiva e retorna à batalha. Por séculos, a narrativa da Guerra de Troia serviu de lição de como o pecado da ira leva ao egoísmo, à desonra e, finalmente, à morte. Em 480 a.C., uma geração de guerreiros gregos levaria essa lição à prática. Os soldados de Esparta, universalmente reconhecidos como os melhores guerreiros do mundo antigo, tornaram-se lendários por sua luta heróica na Batalha das Termópilas. A preparação para essa batalha foi pouco ortodoxa. Há relatos, aliás, surpreendentes, de que, antes de entrar em combate, os comandantes espartanos traziam músicos para tocarem composições suaves, serenas e tranquilizadoras para a tropa, para que ela se acalmasse antes da batalha. A lógica disso é que os espartanos sentiam que você não precisava sentir raiva para ser valente. Para matar, os espartanos tentavam evitar o pecado da ira, preferindo se focar em uma calma determinação. A evolução do pecado da ira continuaria depois que o cristianismo se tornou a religião dominante no Império Romano. Discutiu-se muito, nessa época, a relação entre o pecado da ira e a guerra. Alguns achavam que a guerra se justificava só para proteger inocentes. Outros diziam que esse sentimento levava sempre à guerra e que era contra a lei de Deus. A Bíblia não traz uma mensagem clara sobre isso. Mas a história traz inúmeros exemplos de guerras terríveis iniciadas por debates irados sobre divergências religiosas. Nunca faltaram justificativas para matar. Religiosos usaram argumentos religiosos, nacionalistas usaram argumentos nacionalistas. Hoje, a visão militar da ira é similar à espartana. O primeiro sargento William Bowdet já serviu por 3 períodos em combate. Quando nos preparamos para combate, nunca falamos do inimigo para nos animar como antes de um jogo de futebol. Eu nem penso no inimigo, eu penso nos meus fuzileiros. E sei que somos preparados. Eu sei. Não importa contra quem lutamos, não preciso achar que o inimigo é sub-humano. O sargento Bowdet nunca quer ver a ira dominar o campo de batalha. Já tive que apanhar as mãos de um fuzileiro meu
Eu achei a 100 metros de onde ele morreu. E eu fiquei furioso? Fiquei muito. Muitíssimo. Mas tratei de pensar em outra coisa. De pensar que eu tinha o meu trabalho. Pensar que o que passou, passou. Se você deixa a emoção assumir, quando você está em combate, está morto. Para tirar a raiva de cena, em batalha, os fuzileiros são submetidos a muito estresse todos os dias, a começar do alistamento. Assim, aprendem a redirecionar suas emoções. Posso dizer sinceramente que cada vez que entrei em combate, eu nunca vi um fuzileiro americano perder a calma ou perder o controle. Eu nunca vi. Baudet acredita que controlar a raiva dá a seus fuzileiros uma vantagem sobre tropas menos treinadas. Eu já vi rebeldes enlouquecerem. Saem correndo no fogo aberto, atiram, ficam furiosos e pensam que vão ser heróis. Mas não é assim porque acabam mortos. Há milhares de anos, os homens discutem se matar no campo de batalha é uma manifestação do pecado da ira. Para Baudet, a questão não cabe. Cada vez que entrei em combate, todas as vezes sempre pensei que estava fazendo a coisa certa. Podem pensar que é assassinato, mas não é. Segundo os sábios religiosos, há aí um elemento-chave. Para um soldado, não se trata de assassinato, porque ele não tem intenção pessoal contra o inimigo. Não vai ganhar nada com isso. Mas há assassinato quando há ódio pessoal, quando odeio a pessoa e por isso tiro a vida dela. O pecado da ira pode ter pouco a ver com a justificativa da guerra. Mas e quando a ira irrompe e resulta em homicídio? Estranhamente, tanto advogados quanto neurologistas concordam que, às vezes, o assassinato pode ser perdoado.